Boas-vindas a mais uma edição do Deep Dive. Para nossa audiência que sempre acompanha as nossas análises, o nosso objetivo aqui é descer até os alicerces, sabe? Explorar aqueles fundamentos profundos da tecnologia. Da engenharia de software também, né? Exato, da engenharia de software que sustenta tudo que a gente constrói hoje em dia. E a nossa missão na imersão de hoje é olhar bem de perto para uma velha conhecida de quem desenvolve sistemas. A linguagem SQL. Isso, a famigerada linguagem SQL. Mas olha, vamos deixar algo bem claro logo de início. Não estamos aqui para revisar comandos básicos, não. Não mesmo. Até porque sabemos que quem nos ouve já domina a sintaxe. Sabe fazer um select, um join. Com certeza. A proposta de hoje é levantar o capô do motor e entender como o SQL é, na verdade, um ponto de encontro fascinante entre a matemática discreta, a teoria relacional, a engenharia e até a arquitetura de sistemas globais. E é um prazer imenso estar aqui para essa análise. Eu confesso que eu estou bem empolgada, porque o material que a gente tem na mesa hoje reflete muito bem essa profundidade toda. Material riquíssimo, aliás. Nossa, muito! A gente não está olhando só para a documentação moderna, tipo manuais de hoje. Vamos revisitar as ideias originais, tipo o artigo seminal do Edgar Code. Aquele de 1970, certo? Esse mesmo, que essencialmente apresentou o modelo relacional para o mundo. E também o trabalho do Peter Chen, de 76, sobre o modelo entidade-relacionamento. E para conectar tudo isso com a realidade atual, né, a gente também mergulhou em debates arquiteturais sobre data warehouses. Sim, visões de gigantes como o Ralph Kimball e o pessoal da Monte Carlo. Aham. Além de um artigo científico impressionante do Google sobre o Spanner, que é aquele banco de dados globalmente distribuído deles. É, assim, uma jornada que vai da matemática pura até a física aplicada dentro de data centers. Certo, vamos empacotar isso começando por uma mudança de paradigma que o SQL introduziu. E que, olha, muitas vezes passa totalmente batida no dia a dia corrido de quem programa. Passa mesmo. A gente digita no automático. Pois é. A maior parte das linguagens que o pessoal usa na indústria, tipo um Python, um Java ou C++, são linguagens imperativas. Uhum. Quem escreve o código precisa ditar o passo a passo. Sabe, cria um laço de repetição, agora aloque memória, incremente o contador e encontre o dado. É muito manual. O famoso como fazer. Exato. Já o SQL, desde as suas origens como SQL, lá no projeto System R da IBM, bom, ele faz exatamente o oposto. É uma linguagem declarativa. E essa é a grande virada de chave, né? Sim. A declaração é apenas sobre o que se quer alcançar e o sistema de gerenciamento de banco de dados, o motor ali por baixo, que lute para descobrir como fazer isso da forma mais eficiente possível. E sabe o que é fascinante aqui? Essa abstração monumental só se sustenta porque o motor sob o capô não é feito apenas de, sei lá, boas práticas de engenharia soltas. Tem algo mais rígido. Muito mais rígido. É feito de leis matemáticas inflexíveis. Quando Edgar Code propôs o modelo relacional, ele ancorou a ideia inteira na teoria dos conjuntos e na lógica de predicados de primeira ordem. Matemática pura. Matemática pura. Na visão matemática da coisa, uma tabela não é só um arquivinho salvo no disco. Ela é uma relação. Uhum. E cada linha ali dentro é uma tupla, que representa um conjunto muito, muito específico de valores. A genialidade desse modelo é justamente separar completamente a estrutura lógica da forma como o dado é fisicamente armazenado nos servidores. E isso nos leva direto para a famosa álgebra relacional, né? Que é um tema tão dissecado naqueles clássicos acadêmicos, tipo o livro Fundamentals of Database Systems do El Masri e do Navate. Clássico absoluto nas faculdades. Total. Quando alguém digita um comando simples ali no terminal, está, na verdade, invocando operações matemáticas pesadas. O tempo todo. O select, por exemplo, atua como um filtro vertical, aplicando condições booleanas. Já o project, bom, ele é o filtro horizontal, determinando quais colunas sobrevivem no resultado final. Mas tem um ponto aí. Qual? A matemática pura tem uma regra interessante sobre conjuntos. Eles não podem ter elementos duplicados. Verdade. Mas como o SQL lida com isso na prática?
Porque quem trabalha na área sabe que bancos de dados comerciais estão, tipo, lotados de dados repetidos. O SQL precisou fazer uma concessão bem pragmática à teoria dos conjuntos. Operações clássicas como união, interseção e diferença existem na linguagem. A gente usa union, intersect e except direto. Aham. No entanto, para conseguir lidar com a realidade caótica de sistemas financeiros ou de e-commerce, onde, por exemplo, transações idênticas podem ocorrer no mesmo segundo, a linguagem introduziu o conceito de multisets, ou multiconjuntos. Ah, tá. E é por isso que a gente usa a palavra-chave como all. Exatamente. Um union wall diz para o banco de dados basicamente assim, olha, ignora o purismo matemático por um momento e preserve todas as repetições, porque eu preciso contar cada uma delas lá no meu relatório. Sensacional. Sabe, tem um conceito nas nossas fontes de hoje que sempre soa como um instrumento de tortura acadêmica. O tal do cálculo relacional de tuplas. Nossa, o terror das provas de banco de dados. O terror. Mas lendo o material para nossa imersão, dá para perceber que ele é a verdadeira alma do SQL. Como que a gente pode traduzir esse conceito complexo para a realidade prática de quem constrói sistemas todos os dias? Olha, a forma mais fácil de visualizar o cálculo relacional é entender que ele elimina por completo a ideia de ordem de execução. Como assim? Pensa num script comum em Python. A ordem das linhas importa muito. No cálculo relacional, tudo é simultâneo e lógico. O desenvolvedor não instrui a máquina dizendo: pegue a tabela A, ordene pelo ID e só depois mescle com a tabela B. Ele só descreve o destino final. Isso. A declaração simplesmente descreve as características do resultado final que ele deseja. E isso empodera o banco de dados a usar um componente que é vital para a performance, o otimizador de consultas. O famoso Query Optimizer. Ele mesmo. O banco pode olhar para a consulta e decidir usar o índice, alterar a ordem matemática dos fatores, usar um algoritmo de hash em memória. Tudo isso porque a matemática por trás do cálculo relacional garante que o resultado final vai ser 100% idêntico. Independentemente do caminho físico que a máquina resolver percorrer. Exatamente. A matemática garante a integridade da resposta. Isso cria uma ponte muito interessante para o nosso próximo tópico. Porque se a máquina lida com a matemática lindamente, como nós, os seres humanos falhos, traduzimos a bagunça do mundo real para dentro dessa estrutura tão lógica? E é aí que entra o brilhante trabalho do Peter Chen. Isso. O Chen argumentou que existem dois níveis fundamentais nessa brincadeira. O nível 1 é a informação abstrata, né? Aquelas entidades e relacionamentos que existem só nas nossas cabeças e nas regras de negócio de uma empresa. O mundo das ideias. O mundo das ideias. Já o nível 2 é a representação exata dessa informação dentro do sistema. E essa transição, do nível 1 para o nível 2, exige uma disciplina muito rigorosa, o que nos introduz ao fascinante e às vezes doloroso mundo da normalização. A normalização é basicamente o escudo que protege a consistência dos dados, né? E o guia do William Kent, que a gente revisou nas fontes para essa edição, ele destrincha isso brilhantemente. De forma bem didática. Sim, sistemas que não são normalizados sofrem de anomalias terríveis de inserção e deleção. Imagina você apagar o último funcionário de um departamento E, acidentalmente, o sistema apagar toda a informação sobre a existência do próprio departamento. Exato. Só porque tudo estava jogado numa única tabela, sem critério. Ou então você precisa atualizar o endereço de um fornecedor e o banco tem que varrer e alterar dezenas de milhares de registros de compras antigas. O risco de dar erro nisso é gigantesco. Gigante. Correndo o risco de deixar algumas linhas desatualizadas e corromper todo o histórico financeiro da empresa. E para evitar esse caos, o William Kent adaptou um juramento clássico de tribunal para explicar as formas normais. Eu acho essa regra mnemônica fantástica. É muito boa. Ela diz o seguinte: em um banco de dados bem estruturado, todo atributo não-chave deve fornecer um fato sobre a chave. E isso é a primeira forma normal. Sobre a chave inteira, o que nos dá a segunda forma normal. E sobre nada além da chave, que crava a terceira forma normal. É literalmente como prometer no tribunal, dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade.
Essa analogia capta a essência de uma forma perfeita, e a teoria até vai um pouquinho mais fundo com a forma normal de Boyce Code. A BCNF? Isso. Ela é focada em remover de forma ainda mais impiedosa qualquer redundância baseada em dependências funcionais. O objetivo final é transformar o banco num cofre de consistência absoluta. Cada pedaço de informação do mundo real tem um único endereço no sistema. Um único. Se a alíquota de um imposto muda, a atualização acontece em apenas uma célula específica, e todo o ecossistema herda essa verdade instantaneamente, sem anomalias. Maravilha! Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa audiência. Vamos lá. Se a terceira forma normal e a consistência absoluta são, tipo, o santo graal da engenharia de banco de dados relacional, por que a gente vê equipes inteiras de engenharia de dados, especialmente no mundo do processamento analítico, o famoso OLAP? Os data warehouses. Isso. Por que vemos eles quebrando essas regras intencionalmente o tempo todo? Os debates arquiteturais que a gente analisou nas fontes entre o modelo Star Schema, defendido pelo Ralph Kimball, e o modelo Snowflake Schema, eles mostram um choque tremendo. Um choque entre a pureza da modelagem e a realidade dura da performance. É que o mundo analítico obedece a leis diferentes, sabe? O objetivo principal do sistema deixa de ser a inserção segura e unitária e passa a ser a leitura massiva e veloz de milhões de linhas de uma vez. Faz sentido. O Ralph Kimball defendeu o Star Schema, justificando que, para análises de inteligência de negócios, o purismo da normalização cria gargalos que são insustentáveis. E a arquitetura discutida pelo pessoal da Monte Carlo traz um exemplo que eu achei que elucida isso muito bem. Pensa na escala de um supermercado global tipo a Target, processando bilhões de vendas de produtos todo santo dia. Se fôssemos aplicar o juramento do tribunal nesse supermercado de bilhões de transações, a gente ia precisar de dezenas de tabelas perfeitamente conectadas em terceira forma normal. O que geraria uma quantidade absurda de joins para montar um simples relatório. Exatamente. Mas, na arquitetura Star Schema, eles criam uma tabela fato gigantesca lá no centro, registrando a venda, e permitem um nível absurdo de redundância nas tabelas de dimensão que ficam ali ao redor. Formando uma estrela. Formando a estrela. Então, a palavra serial pode aparecer escrita, 20 milhões de vezes na dimensão de produtos. Cara, algo que faria o Edgar Code revirar os olhos lá na década de 70, né? Com certeza. Mas a questão é que o armazenamento em disco para essas 20 milhões de palavras repetidas é incrivelmente barato hoje em dia. O que custa caro, o que dói no bolso da empresa é o poder computacional necessário para cruzar dados através de 10 junções complexas na hora de gerar o relatório. Então o Star Schema basicamente sacrifica o espaço em disco e a pureza matemática em prol da agilidade, para garantir que uma pessoa analista consiga rodar um relatório de vendas anuais em 2 segundos, fazendo só 2 conexões bem simples. É o pragmatismo vencendo a teoria purista. Mas, por outro lado, o nosso material também mostra que a normalização não morreu de vez no mundo analítico. O modelo Snowflake traz essa estrutura mais normalizada de volta. Criando o formato de floco de neve, né? Ramificando. Isso. As fontes citam um cenário bem específico de um serviço global de streaming com algo em torno de 180 milhões de assinantes espalhados pelo mundo. E aí a pergunta é, nesse caso de uso do streaming, por que a redundância da estrela passa a ser um problema tão grave a ponto de justificar o custo computacional mais alto do floco de neve? Olha, analisando o caso, a diferença vital está na conformidade e nas regras de negócio que são globais e fiscais. Regras pesadas. Muito pesadas. Um serviço de streaming precisa lidar com a cobrança exata de impostos locais, como o VAT lá na Europa, além de variações contratuais super complexas de direitos autorais por região. Não dá para errar o imposto. Não mesmo. Se houvesse redundância nesses dados, igual no Star Schema, e uma alíquota de imposto ficasse desatualizada em alguma dimensão isolada lá no canto, a empresa estaria num risco legal e financeiro gravíssimo. Multas milionárias. Exato. Portanto, o Snowflake Schema ramifica as dimensões em subdimensões que são normalizadas. Garante-se aí uma única fonte da verdade, mesmo no analítico. Eles sacrificam aquela velocidade bruta de leitura em prol de uma precisão cirúrgica na informação.
E o SQL brilha justamente por oferecer a sintaxe e a flexibilidade lógica para construir e consultar ambos os mundos com a mesma eficiência. Essa flexibilidade é muito provavelmente o grande motivo pelo qual o SQL sobreviveu a tantas tentativas de assassinato tecnológico ao longo das décadas, não acha? Ah, sem dúvida. Tempos atrás, durante o pico do hype do movimento Big Data, parecia que o NoSQL ia simplesmente aposentar os bancos de dados relacionais de vez. Todo mundo falava isso. A narrativa era forte, né? Diziam que tabelas estruturadas eram engessadas demais para o volume massivo da internet moderna e que o futuro pertencia exclusivamente aos documentos flexíveis, sem esquema definido. Mas a realidade da engenharia bateu a porta. Bateu, e olha, bateu forte. Especialmente quando o fator financeiro e a confiabilidade entraram em jogo valendo. Os bancos NoSQL trouxeram inovações inegáveis, claro, coisas fantásticas em escalabilidade horizontal, mas eles frequentemente relaxavam garantias vitais de consistência em prol da velocidade da distribuição. Aquela ideia do consistência eventual. Isso. Só que, quando um sistema processa transações bancárias, reservas de voos concorrentes ou um controle de estoque crítico na Black Friday, a integridade referencial e as garantias ACID não são opcionais. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Elas são obrigatórias num sistema crítico. A comunidade de desenvolvimento começou a perceber que tentar escrever toda essa lógica de controle transacional complexo direto no código da aplicação era um pesadelo absoluto de manutenção. A robustez que já vinha embutida no modelo relacional há décadas provou ser, no fim das contas, insubstituível. E a prova definitiva dessa sobrevivência é o que nos leva agora ao incrível caso do Google Spanner. Nossa, o artigo científico que descreve a arquitetura do Spanner é fascinante. Lê-se quase como ficção científica. Fala a verdade. Totalmente. Se conectarmos isso ao panorama geral, o Google precisava de um banco de dados que escalasse globalmente pelos continentes, igual no SQL faz tão bem, mas que, ao mesmo tempo, oferecesse a consistência férrea e a linguagem declarativa de consulta do velho SQL. E para que a nossa audiência entenda o verdadeiro tamanho desse desafio, a gente precisa olhar para o pesadelo de qualquer pessoa que desenvolve e lida com microserviços distribuídos. O tempo. O tempo e a ordem exata dos eventos. O problema do tempo em sistemas distribuídos é brutal. Imagina um servidor lá no Japão e outro lá em Nova York. Um cliente em Tóquio tenta comprar o último ingresso de um show no exato milissegundo em que um cliente em Manhattan faz o mesmo. E agora, de quem é o ingresso? Pois é, os relógios dos servidores físicos nunca estão perfeitamente sincronizados. Sempre há um desvio, uma diferença mínima. Como o banco de dados distribuído decide quem realmente clicou primeiro sem precisar travar o sistema global inteiro para fazer essa checagem. É aí que a engenharia pesada entra com a máquina de estados e o algoritmo de consenso chamado Paxos, certo? Exatamente. Sabe, para visualizar o Paxos sem a gente entrar em jargões profundos demais de sistemas distribuídos, pensa assim. Finge que é um grupo de executivos tentando assinar um contrato milionário. Mas todos eles estão em voos diferentes e só podem se comunicar por mensagens de texto. E essas mensagens às vezes atrasam, às vezes se perdem. O Paxos é basicamente o livro de regras matemático que garante que, mesmo com mensagens perdidas ou atrasadas pela rede, a maioria do grupo vai concordar com a versão final do contrato, sem criar contradições. Bela analogia. O Spanner usa esse princípio do Paxos para replicar e confirmar os dados pelos continentes de forma segura. Mas o consenso matemático por si só não resolve aquele desvio físico dos relógios, concorda? Correto. E a solução que o Google encontrou para o desvio dos relógios transcende o software. Eles criaram uma API impressionante chamada TrueTime. E em vez de tentar o impossível, que é tentar sincronizar todos os relógios do mundo perfeitamente sem nenhum milissegundo de diferença, o TrueTime abraça as leis da física. Ele expõe a incerteza do tempo como um valor explícito no sistema, né? Isso, utilizando uma combinação super pesada de hardware com receptores de satélite GPS e relógios atômicos espalhados pelos datacenters deles. Relógios atômicos. Isso é muito cyberpunk. É muito. A API não diz assim, agora é exatamente meio-dia.
Ela responde para o sistema, olha, agora é meio-dia, com uma margem de erro garantida de, digamos, 5 milissegundos para mais ou para menos. E a regra de ouro que Spanner aplica em cima dessa janela de incerteza é o que resolve o quebra-cabeça. Se o sistema recebe duas transações conflitantes, como a compra do ingresso, e as margens de erro de tempo delas se sobrepõem, o banco de dados não tenta adivinhar a ordem. E não chuta. Ele simplesmente segura a transação e espera. Incrível. Ele pausa o processo por aqueles exatos 5 milissegundos de incerteza, até ter a certeza matemática absoluta de que a janela passou e os eventos podem ser organizados de forma perfeitamente linear e global. E a interface para o desenvolvedor interagir com todo esse milagre da engenharia distribuída e dos relógios atômicos. Continua sendo a velha, boa e confiável linguagem SQL. Isso demonstra uma evolução notável na área. Quando a gente percebe que um comando select ou um join hoje, em sistemas modernos, pode estar nos bastidores coordenando relógios atômicos e consensos globais, fica muito evidente o impacto cognitivo de dominar de verdade essa linguagem. Isso levanta uma questão importante, sabe? O SQL exige que o profissional mude sua forma natural de raciocinar. A gente deixa de pensar em passos sequenciais, que é o padrão da programação imperativa, e passa a pensar em restrições semânticas. Pensar em conjuntos. Pensar em conjuntos de informações inteiros e no relacionamento entre eles. E essa mudança na forma de pensar tem consequências muito práticas e frequentemente dolorosas no orçamento dos projetos modernos das empresas. Dolorosas é um ótimo termo. Pois é, na era da computação em nuvem, provedores como o AWS, Google Cloud ou Azure, eles cobram por gigabytes escaneados e por tempo de CPU utilizado. Cada query mal otimizada é dinheiro voando. Voando. Uma decisão de modelagem que parece inofensiva num projeto pequeno. Tipo, ignorar a criação de uma chave estrangeira, aplicar um índice na coluna errada, ou forçar o banco a fazer um full table scan, uma varredura completa numa tabela massiva só porque o modelo está mal normalizado. Nossa! Isso não resulta apenas num sistema lento que o usuário reclama. Resulta numa fatura astronômica lá no fim do mês. A diferença brutal entre um sistema otimizado que custa $1.000 para operar e um monstro ineficiente que queima $100.000 mensais reside inteiramente na fluência de quem modelou aqueles dados estruturais. E essa fluência é exatamente o que separa a criação de um código que simplesmente compila e funciona da verdadeira engenharia de software de impacto estrutural. Com certeza. Quem compreende a teoria matemática por trás da ferramenta consegue antecipar falhas de integridade antes delas acontecerem, consegue desenhar modelos lógicos que acomodam o crescimento exponencial do negócio e garantir que a base de dados permaneça resiliente, seja com 1.000 linhas ou com 100 bilhões de registros. É um conhecimento cumulativo que não expira. Não expira. Os frameworks de front-end da moda, eles vêm e vão a cada 6 meses, mas as leis fundamentais da modelagem de dados permanecem intactas. Então, o que a gente pode extrair de mais valioso de todo esse material denso de hoje? A tese central da nossa imersão é que o SQL está bem longe de ser só uma ferramenta de consulta trivial para extrair relatório. Muito longe. E a manifestação prática de leis matemáticas rigorosas aplicadas à engenharia de sistemas em alta escala. Entender as raízes na álgebra relacional, ter a disciplina necessária para aplicar as formas normais do Kant e ter a sabedoria arquitetural para saber a hora exata de quebrar essas mesmas regras em ambientes de data warehouses, tudo isso é o que forma a base de um profissional de tecnologia completo. O famoso engenheiro ou engenheira de software com base forte. Isso, queremos reforçar para a nossa audiência que mergulhar sem medo nesses princípios fundamentais é, sem dúvida, o caminho mais seguro para construir infraestruturas de dados que não desmoronam sob pressão. Olha, para amarrar tudo isso que a gente discutiu hoje, eu deixo uma provocação para uma reflexão futura de quem acompanha a gente. A gente viu que a força da álgebra relacional sobreviveu à ascensão massiva do NoSQL, certo? Sobreviveu e ainda forçou os engenheiros do Google a manipularem o próprio tempo, usando relógios atômicos para manter a consistência global. Exato. Mas a tecnologia está atualmente à beira de um novo e profundo abismo: a computação quântica. É verdade. E um computador quântico real,
O próprio conceito de um dado existir em um estado fixo e determinístico é desafiado pelos qubits. Qubits que podem representar múltiplos estados simultaneamente através da superposição. Uma quebra de paradigma gigantesca. Gigante. E aí fica o meu questionamento final. Será que o purismo matemático inflexível do modelo relacional, que foi desenhado exigindo verdades únicas, binárias e absolutas sobre os dados, vai conseguir se adaptar a uma arquitetura onde o próprio tecido da informação processada é inerentemente probabilístico e sobreposto? Ou será que a gente vai precisar inventar uma matemática inteiramente nova para poder consultar a realidade quântica? Que pensamento espetacular para a gente fechar essa análise de hoje. Se as leis matemáticas dos anos 70 já nos levaram a integrar bancos de dados com satélites no espaço, tentar imaginar como essas mesmas leis reagirão à complexidade da física quântica mostra o quão profunda é de fato a nossa área de atuação. Dá até um frio na barriga, mas é empolgante demais. Muito. Agradeço imensamente a companhia de cada pessoa da nossa audiência que dedicou um pedaço do seu tempo para explorar esses alicerces conosco. O convite para vocês é sempre o mesmo. Não pare na superfície. Nunca. Continuem questionando ativamente como as ferramentas funcionam por baixo dos panos e aprofundem-se nos fundamentos que sustentam tudo. Fim da nossa imersão de hoje. Um abraço e até a próxima edição do The Deep Dive. Até lá.